Assunto muito relevante e pode mudar o panorama, né? O cenário político no estado de Rondônia. O processo sobre a elegibilidade de Ivo Cassol volta para julgamento no STF nesta semana. Quem está trazendo agora mais informações para a nossa audiência é a Dandara Amorim, aqui direto da capital para todo o estado. Dandara, atualiza para a gente. Deve ser votado, vai para o pleno ainda este mês? Boa tarde, Adilson. Boa tarde, quem está acompanhando o nosso Band Cidade. O processo de elegibilidade do ex-governador e ex-senador Ivo Cassol vai ser julgado dia 26 de agosto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Antes estava marcado para o dia 12 de agosto, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista ao processo, ou seja, ele pediu mais tempo para analisar o caso do Ivo Cassol. Então, dia 26 até o dia 2 de setembro foi o prazo que a Corte deu para a duração desse julgamento. A gente vai contar um breve histórico sobre essa condenação que começou em 2013 pelo Supremo devido a acusações de fraude de licitações na época que ele era prefeito de Rolim de Moura, entre 98 e 2001. Ele foi condenado na época a 4 anos e 8 meses de pena e multa e depois essa pena foi reduzida para serviços à comunidade. Em 2020, a pena foi revogada, foi extinta pela Corte, mas foi mantida a suspensão dos direitos políticos. Então, esse julgamento no momento está sendo para analisar isso, sobre esses direitos políticos. Será que ele vai poder ou não concorrer às eleições desse ano de 2022. Então, a gente continua acompanhando essas informações. Por enquanto, a gente tem essas notícias do que dia 26 de agosto, ou seja, sexta-feira, vai ser o julgamento para esse candidato ao governo das eleições de 2022. Volto contigo, Adilson. Ok, Dandara, muito obrigado. Olha, é uma questão muito perplexa essa possibilidade do pedido de vista, ou seja, mais tempo para avaliar determinados casos. Aí é uma questão de legislação constitucional, é legal. Agora, eu, sinceramente, deveria ser revisto. Tem casos que não dá para admitir que seja flexibilizado a esse ponto. Há uma necessidade de uma definição. Haja vista que tem um cenário político sendo desenvolvido, o candidato, até então o candidato Ivo Cassol, ele vai desenvolvendo as suas atividades, só que fica nessa incerteza. Ele mesmo, o próprio eleitor, o próprio processo eleitoral acaba perdendo muito com essa insegurança. Mas é um mecanismo legal que é usado na Suprema Corte com muita frequência, diga-se de passagem, com assuntos que precisam de resolução de forma emergencial e mesmo assim tem esse mecanismo para ser usado. Agora, com a ida de Alexandre de Moraes para presidir a Corte Máxima Eleitoral, naturalmente o processo volta e é colocado para a votação do prêmio. A expectativa é que dia 26 comece essa votação. Se ninguém pedir vistas, tem até dia 2 ou 3 de setembro para sair uma solução definitiva. Dandara, muito obrigado, boa tarde a você. Qualquer novidade é só chamar a equipe aqui do estúdio, tá bom? Contigo no estúdio. Perfeito, então. Dandara Amorim atualizando para nós sobre esse caso super importante, porque nos últimos minutos, do final do jogo para o registro das candidaturas, lá no dia 4, quando tinha a convenção, que era prazo limite até dia 5, o candidato Ivo Cassol teve uma liminar favorável, que foi inclusive implementada pelo Nunes Marques, dando a devida condição. Posteriormente foi colocada a votação ao pleno, aí vem o pedido de vistas e agora novamente retoma. Vamos acompanhar bem de pertinho para saber quais são os próximos passos desse imbróglio.